Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Bom, na aula de hoje a gente vai chegar neste resultado aqui no Canva gratuito. Está vendo que o pós-produção dá um destaque bem interessante para a pele do Gabriel Jesus. Então fica até o final que você vai ver como que é simples criar essa arte aqui dentro do Canva, utilizando somente os recursos gratuitos do Canva, tá? Lembrando que esse template ele vai estar disponível para edição lá no Pack de Editáveis a partir de segunda-feira, para quem quiser ter acesso. Você vai ter acesso a esse template na versão Feed e versão Stories, beleza? Então, imagens estão na descrição para quem quiser me acompanhar no processo de criação. É só você baixar essas imagens, não tem segredo. A resolução dessa arte ela é de 1080 por 1350, né? Resolução feed do Instagram, tá? Para você postar no feed do Instagram, formato retrato. Então 1080 pixels de largura por 1350 pixels de altura, beleza? Não tem segredo. Cara, criou seu novo design, baixou as imagens, vamos pro processo de criação aqui, ó. Background aqui, inclusive, ó. Bem interessante, tá vendo? Ó? Ele é bem extenso, ó. Dá para usar vários detalhes aqui desse background de outras artes, tá vendo? Mas você vai estar recebendo ele assim, ó, para facilitar o seu processo de criação, beleza? Então é só posicionar ele aqui, ó. Não tem segredo. E aí quem tiver acesso ao pack de editáveis, você vai receber a imagem original, né? Porque daqui eu só jogo lá pro pack. Não preciso baixar a imagem, então aqui lá no pack de editáveis você tem acesso à imagem original, onde você consegue usar outras partes da imagem, beleza? Então beleza, estou com a minha imagem aqui, ó. O primeiro passo, né, é duplicar esta imagem, tá? Então você pode duplicar aí. No meu caso, eu vou precisar diminuir para usar um aplicativo. Já vou explicar para vocês já vão entender. Atenção, você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um superbook de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito simplificado. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, os famosos backgrounds das artes. Conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo, R$47. É menos que uma pizza. Esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar. Então não perde tempo. Clica no link fixado no primeiro comentário que garante seu acesso ao pack agora mesmo. Então você duplicou a sua imagem, você não precisa diminuir, você pode deixar o tamanho normal, duplicou a imagem. Eu vou abrir aqui, porque o aplicativo ele vai aparecer na opção aqui no meio, né, como eu estou com a imagem maior, aí eu preciso fazer esse procedimento. Mas você pode continuar com a imagem do mesmo tamanho, beleza? Então a gente vai procurar este aplicativo aqui no Canva, ó. Então dentro de aplicativos, né, a gente vai procurar esse aplicativo aqui no Canva. Então, ó, eu utilizo bastante no canal, tem gente que já conhece, mas para você que não conhece, esse aplicativo aqui vai permitir que a gente faça um efeito esfumaçado nessa imagem, um recorte suave, né? Então a gente vai estar clicando na primeira opção, ó. Eu preciso estar com a imagem selecionada, tá? Preciso estar com a imagem selecionada. A imagem aqui selecionada, como vocês podem ver. Vou clicar aqui no efeito linear. E é como eu falei para vocês, ó, aparece aqui no meio para mim, tá vendo? Então se eu tivesse com a imagem cortada só aqui, aí eu não ia conseguir ver aqui. Então, beleza, aqui a gente vai movimentar, ó, tá vendo? Ó? Tem duas bolinhas aqui, a gente vai só inverter aqui, ó. A gente vai deixar dessa forma aqui. Então já vou explicar para vocês por que a gente está aplicando esse efeito aqui. Então eu vou deixar dessa forma e vou salvar. Então a gente está com o efeito aqui, ó. Vou aumentar a imagem novamente aqui. Vou deixar a imagem aqui, ó. Vocês veem que na prática não mudou nada, né? Praticamente nada na prática. Só que, como por exemplo, a gente vai posicionar as imagens do Gabriel Jesus aqui, ó. Vou posicionar ela aqui, ó. Se eu colocar ela abaixo do efeito, aí eu tenho esse estilo aqui, ó, tá vendo? Então eu posso até abaixar aqui um pouquinho esse efeito, ó. Tá vendo? Posso deixar ele mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu preciso abaixar, fazer ele de novo.
ele tá bem lá embaixo, tá vendo? Então vou fazer esse efeito de novo, né? Deixa eu voltar aqui, ó, pegar aqui a imagem no tamanho original, ó, tô com a imagem. Agora, cadê a imagem? Aí, agora sim, tô com a imagem aqui, vou fazer de novo, porque eu vou aplicar só na parte de baixo, bem aqui embaixo, então vamos lá. Vou alinear aqui, eu vou fazer só na parte de baixo aqui, ó, bem aqui embaixo. E vou salvar. Beleza, esse efeito, né, ele vai ficar aqui embaixo, como eu falei pra vocês, ó. Então não tem segredo, tá? Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então vou posicionar as imagens novamente, vou mostrar pra vocês agora na prática, ó. Posicionar a imagem aqui, ó, tá vendo, ó? Então Gabriel Jesus, posso aumentar e deixar ele mais ou menos aqui. Tá vendo? Vocês podem ver que eu foquei bastante no rosto dele, então vou deixar ele mais ou menos aqui. Tá vendo? Não tão grande, dá pra deixar mais ou menos assim, ó. Diminuir mais um pouco e deixar aqui, ó. Já tá numa posição bem parecida, o tamanho bem parecido também. Beleza? Então esse efeito que a gente aplicou, ele serve pra gente deixar esse, né, pra gente suavizar todos os recortes de imagem. Então a gente consegue, né, todas as imagens que a gente posicionar aqui, ó, e jogar abaixo do efeito, tá vendo? A gente consegue ter essa suavização, tá vendo que interessante? Ó? Então essa imagem aqui ela vai mais ou menos aqui, ó. Ela tá menor, né, e ela vai aqui assim, ó. Pode, deixa eu achar ela aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho e deixar ela mais ou menos aqui. Beleza. Essa outra imagem, ela já vai aqui. Mais ou menos aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Vou posicionar o símbolo do Arsenal junto com o da Premier League. Beleza, ó. O Gabriel Jesus, vou trazer um pouquinho mais pra cá. Deixa ele aqui, ó. Então a Arsenal está aqui em cima, Premier League aqui embaixo, como vocês podem ver, ó, o Gabriel Jesus está aqui. Eu vou colocar umas sombras aqui embaixo, então a gente pode fazer essa pesquisa aqui, ó. Vou pegar esse elemento gratuito aqui. Então vou entrar aqui, ó, nas camadas, vou colocar a sombra abaixo da bola aqui, ó. Vou vir aqui, posicionar a sombra, ó. Vocês podem ver que ela está bem fraquinha, então vou duplicar, posicionar no mesmo lugar, tá vendo, ó? Dupliquei, posicionei no mesmo lugar, dupliquei, posicionei no mesmo lugar. Então agora eu vou agrupar todas as sombras que eu dupliquei, deixá-las abaixo da bola, e agora a gente já tem uma sombra, né, um pouquinho mais forte, tá vendo? Ó? Interessante? E agora eu posso trazer essa sombra, ó, como vocês podem ver, eu dupliquei o grupo de sombras, né? Eu trouxe isso aqui para o pé dele aqui, ó. Até para diminuir se o Canva permitir. Ó. Vou deixar mais ou menos assim. E eu posso duplicar essa sombra de novo, ó. Vou aumentar ela agora e eu vou, né, aqui seria para o corpo dele, aqui eu posso tirar um pouquinho da transparência aqui, ó. Posso deixar mais ou menos assim. Então beleza, ó. Sombras já aplicadas. Legal. Agora a gente vai escrever, ó. Não, deixa eu posicionar a arquibancada aqui, ó, já para ficar mais fácil. Então a gente vai posicionar a arquibancada lá embaixo. Vou aumentar ela, ó, tá vendo, ó? Vou deixar ela mais ou menos aqui, ó. Então vocês podem ver que o efeito ele ajuda a recortar a arquibancada também, ó. Dá uma suavização aqui do recorte, tá vendo? É bem interessante. Eu acho que ela tá bem maior, inclusive, ó. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Posso deixar ela mais ou menos aqui, ó. Show! Agora as imagens eu vou trabalhar elas um pouquinho, né? Um pouquinho de cada, para a gente chegar em tonalidades mais parecidas. Então, por exemplo, essa aqui, ó. O que eu posso fazer? Posso vir em ajustar. Posso tirar um pouquinho da vibração, ó. Posso aumentar um pouquinho do brilho dos brancos aqui, quer ver? A imagem está um pouquinho mais clara agora, tá vendo? Ó? A imagem já está mais condizente com as outras imagens, tá vendo? Então mexi aqui um pouquinho nos efeitos e vou deixar a imagem, talvez um pouquinho de saturação, deixar a imagem assim. Agora essa imagem aqui, ó, de cima, eu já vou mexer na temperatura, ó. Olha a diferença que faz a temperatura, tá vendo? Ó? Já alcança aí uma tonalidade mais parecida aí, ó. Dá para aplicar um pouquinho de contraste e um pouquinho de saturação. Então a gente já tem uma tonalidade mais parecida, tá vendo? Ó? As duas já estão em tonalidades mais parecidas agora.
Essa aqui é o procedimento parecido, a gente pode aumentar a saturação, a gente já chega numa tonalidade mais parecida. Então agora as imagens, como vocês podem ver, elas já estão em tonalidades muito mais parecidas, né, do que no início aí, ó. Vocês olharem aqui, ó, cada uma está em uma cor diferente, agora a gente já tem cores muito mais parecidas. Isso é muito interessante porque traz esse padrão visual melhor para nossa arte, essa organização aí, beleza? Então aqui em elementos a gente vai pegar dois quadrados e posicionar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Então a gente vai vir aqui em formas, tá? Peguei aqui o quadrado, ó. Primeiro eu posso deixar nessa cor aqui mesmo, ó. Então eu vou entrar aqui nas camadas, vou posicionar ele abaixo da imagem do Gabriel Jesus, tá vendo, ó? Posso deixar o quadrado aqui, ó. Posso duplicar ele, tá vendo, ó? Dupliquei o quadrado e agora eu vou mudar de cor ele, ó. Vou mudar ele para essa cor aqui, ó. Então o de cima ele tá nessa cor aqui, ó. Quem quiser ter acesso à mesma cor é só copiar esse código hexadecimal. O de baixo ele já tá nessa cor aqui, ó. Então é só copiar o código hexadecimal também que você vai ter acesso a esse semitom aqui do vermelho, beleza? Então posicionar essas duas caixinhas aqui, eu quero deixar elas bem juntas, né? Deixa eu subir ela um pouquinho aqui, ó. Beleza, agora aqui nessas duas caixinhas eu vou aproveitar para escrever o nome do jogador. Então vamos lá em texto, a gente pode colocar aqui o Gabriel, né? E a gente vai estar utilizando a fonte Pockins, tá? Aqui essa primeira Gabriel a gente pode deixar no negrito, como vocês viram ali, né? Seleciona a opção de negrito, ó, Gabriel, a gente pode colocar no branco, tá? Então Gabriel aí, ó, show. Vamos duplicar, escrever Jesus aqui, sobrenome dele, né? Amém. Então eu vou colocar aqui, ó, Jesus, Gabriel Jesus. Vou até aumentar aqui esse segundo nome e deixar mais ou menos aqui, ó. A caixinha aqui eu vou até diminuir ela um pouquinho, essa aqui, essa segunda. Deixar ela assim, ó. Então aqui a gente já tem o nome dele, ó, Gabriel Jesus. Bem interessante. E agora falta só a bandeirinha aqui de escanteio, que a gente vai pegar ela. A gente vai posicionar ela mais ou menos aqui, ó. Então dá pra deixar assim, tá vendo, ó? Modificar um pouquinho e deixar ela aqui, ó. E o que eu fiz foi clicar em editar e vir em desfoque aqui, tá? Coloquei uns 20% de desfoque. Beleza? Então deixei aqui meio desfocada. Aí beleza, a gente chegou nesse resultado, agora a gente já pode, ó, como vocês podem ver, o trabalho aí já está bem idêntico ao original, né? A gente só tem uma diferençazinha na posição aqui, mas nada que interfira no nosso resultado final. Então aqui, ó, vou baixar a segunda imagem e fazer o pós-produção. Aqui dá até para mudar o nome aqui, ó, Arsenal. Normalmente eu crio as artes, né, no mesmo template. Por exemplo, a gente tem essa arte aqui, aí gravei o vídeo, depois postei lá coloquei lá no pack de editáveis, aí eu venho aqui, apago a arte que estava aqui e crio uma outra arte em cima para não ficar criando um monte de designs dentro do Canva. Então vamos lá, aqui eu já baixei a imagem, ó, deixa eu só conseguir subir ela aqui. Aí, agora sim. E aí, baixando a nossa imagem, a gente já consegue aplicar alguns efeitos, né, fazendo esse pós-produção aí, enriquecendo a nossa criação dentro do Canva. Então, em editar, a gente pode colocar um pouquinho de contraste, vou deixar aqui no 15 de contraste, ó. No brilho eu vou deixar no 15 também, ó. Vocês viram que deu uma acendida, acho que eu vou deixar no 10 de brilho. Vou deixar no 10 de brilho. Saturação posso deixar em 10. Claridade, na nitidez na verdade pode deixar em 15. Claridade em 10. E agora, por último, a gente pode aplicar um filtro. Ó, o fresco ele fica bem interessante quando a gente tira um pouco da intensidade. Mas aqui é teste, tá? Aqui você pode gostar, por exemplo, do Luna. Você pode gostar, por exemplo, do extremo. O extremo sempre fica interessante. Na maioria dos trabalhos desse me ficou muito. Mas aqui eu particularmente eu gostei do primeiro, que é o fresco, né? Então eu deixo ele mais ou menos assim. Eu acho que até se eu tirar a saturação ele vai ficar melhor. Quer ver? Vai ficar mais agradável. Aí, melhorou. Então, tá aí, ó, trabalho finalizado dentro do Canva aí, ó, mostrar aí pra vocês a diferença aqui, ó, principalmente na pele, na tonalidade do vermelho aí, ó, no branco lá em cima no logo, tá vendo? Então, cara, chegamos nesse resultado somente no Canva gratuito. Então, pra quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima.
Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.